mais inteligentes que eu conheço. Adoro conversar com ele, porque sempre aprendo, mas também saio louca, porque essa coisa da tecnologia, né, é algo que nos deixa curiosos. E eu daqui a pouco vou dizer também por quê. Então, a gente tem um tema hoje que é tecnologia e equilíbrio entre vida profissional e pessoal, estratégias para uso consciente. Tudo que é novo para o homem requer aprendizado. E aí eu queria muito convidar Jadiel Mestre, já com todo o meu carinho, para que ele, que já é da casa, fale com os nossos ouvintes, com quem está aqui com a gente. Boa noite, Madelon. Boa noite a todos que nos acompanham pelas ondas da rádio e brevemente também pelas ondas da internet, né? Que o rádio hoje ele não está mais só nas ondas, né? Hoje a gente consegue agora ver o rádio pela televisão. Vê que legal, através do YouTube. Eu que estou muito honrado com o convite. A gente já tem aí uma parceria de troca de informações, de conhecimento de um bom tempo. Além de nós sermos vizinhos, nós compartilhamos tanto do café quanto dos nossos conhecimentos. Isso é muito legal. Então é sempre um prazer estar aqui. E do crescimento dos meninos lindos, né? Que a gente manda. Antes de você mandar o beijo, eu vou mandar o beijo para Tati, né? Para Matheus e para Samuel. Os meninos lindos, nossos pequenos ali. Jadiel, tem muitas perguntas. Eu tenho uma imensidão de perguntas, porque no dia a dia a internet ela é dual, como tudo na vida, né? A gente para e escuta alguém dizer assim, depois da internet, ou então com essa história da internet, essa internet, e aí as reticências ficam. Mas a gente sabe que não existe nada que seja só mal e nada que seja só bem. Na história da evolução da humanidade, isso. A gente tem aí, por exemplo, a radioatividade, a coisa da... Né, você tem uma energia que faz bomba, mas que também cura. Isso. E tudo isso dependendo de quê? Da aplicação, da condução, da ética humana. Nesse cenário, como é que você vê o positivo e o negativo da internet, do uso da internet dentro do ambiente de trabalho? Madelon, eu costumo dizer que tecnologia não criou nada novo. É a evolução do que já existe. Então, muito antes da internet, tecnologia já existia. Tecnologia é ferramenta. Então, ela tanto existe para a nossa vida pessoal prática, quanto existe para a nossa vida profissional. Então, ela é aquela ferramenta que vai nos auxiliar a melhorar aquele processo. E a internet, ela veio, a tecnologia digital, e a internet, ela veio para trazer um ganho de performance, um ganho de evolução, tanto de troca de informação, conhecimento, compartilhamento gigantesco. Então, como tudo, existem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Como é que a gente define qual o uso da índole de quem está de posse daquela informação? Porque, como você falou, eu vou no YouTube e eu consigo fazer uma bomba atômica. Da mesma forma, eu vou no YouTube e eu consigo trazer com inteligência artificial um benefício para a minha empresa gigantesco. Então, a tecnologia, ela vem para buscar a índole do indivíduo que vai fazer uso dela, tanto para o bem quanto para o mal. O conhecimento da tecnologia é o mesmo para quem vai praticar o crime ou quem vai tentar minimizar o impacto desse crime. É tão interessante na tua fala, porque a gente olha para isso e a gente vê dois pontos, né? Se a gente vai ali para aquele livro, né, Breve História da Humanidade, Homo Sapiens, aí você diz assim, ferramenta. Uma vez, quando deixamos de ser nômades e assentamos, alguém foi lá e criou a colher, ou um instrumento que seria a colher, uma ferramenta. Então, tudo que está ao nosso redor, um dia, foi uma tecnologia de ponta. Sofreu uma transformação. Naquele momento, isso. Né? E a outra coisa que você traz, que eu acho muito legal, e a gente discutir isso no Pode Ser Feliz, aqui, com quem está nos acompanhando na Rádio Estação 88.9, abraço para todo mundo, né? E também nas nossas lives, é o quê? O que é que eu acho legal? A gente entender que por trás de tudo está o comportamento. Sim. E que todo comportamento é regido por ética. Sim. Né? Então, eu posso estar onde eu estiver
com qualquer recurso, mas é exatamente o meu comportamento que vai conduzir o uso disso. Mas aí, olhando para esse positivo e negativo, esse comportamento que é ligado à condição humana, quem é que é responsável por isso dentro da cultura da empresa? Tanto das tratativas, ou seja, das conversas, de quem depende isso, Jadiel? E como a gente pode, não é, espalhar isso dentro de uma empresa? Bem, dentro da empresa, isso tem que partir de cima para baixo, é o que a gente chama de abordagem top-down. A partir do momento que o gestor ele tem o conhecimento de que qual tecnologia que existe, qual o benefício que ela vai trazer para as atividades e processos dentro da empresa dele, ele tem que criar as regras e orientar todo o teu corpo como se utilizar daquela regra, daquelas técnicas, daquele processo, como fazer de forma correta e o que ele pode e o que não pode. Quais os limites que eu, como colaborador, tenho no uso daquela ferramenta. Para evitar tá compartilhando o que não pode, tá acessando informações que não devem, porque é aquela história. A partir do momento que a gente tem acesso à tecnologia, tem acesso às informações e não há uma cultura dentro da empresa, tanto do ponto de vista do uso da tecnologia como o que você pode ou não, qual o teu limite. Se eu, como colaborador, eu não sei o meu limite, eu posso tudo. E isso é muito perigoso. Adoro, ele trouxe aqui para essa mesa e para quem está nos ouvindo, o Mário Sérgio Cortella, né, que ele diz assim, no comportamento, eu tenho 3 filtros. Eu quero, tá, tudo bem, você pode querer, né? Isso. Eu posso, até posso. A possibilidade muitas vezes está ali. Mas o terceiro filtro, ele é muito orientador, né? Eu devo. Esse terceiro filtro está muito ligado agora, eu digo, a linha vermelha. Não, aqui eu paro, aqui é meu limite, aqui eu não posso ir, porque a partir daqui eu posso prejudicar outras pessoas. Ou me prejudicar também, né? Muitas vezes eu posso me prejudicar inconscientemente. Por quê? Porque eu não sei o meu limite. Eu não sei se eu estou cometendo um crime ou não. Qual responsabilidade eu posso arcar se eu fizer essa ação, mesmo eu achando que eu devo? Então, para quem está nos ouvindo, seja colaborador, seja dono de empresa, e aqui os nossos papos, a nossa conversa, ela vai sempre para você, que está no contexto do trabalho. Seja você o dono de uma empresa de médio, pequeno porte e grande porte, sim, apesar de que essa de grande porte já está ali totalmente discutindo, ou você é o colaborador, mas olha, Jadiel disse assim, o gestor. Tem muita gente também na posição de liderança. E eu queria deixar um chamado para as lideranças. Muito em breve, Jadiel, eu quero fazer um papo grande aqui com vários líderes, porque o tema liderança, ele permeia esse ambiente de trabalho, né? E é para a gente prestar atenção, que a gente precisa, dada a internet, o uso da internet e de suas ferramentas ser algo novo, a gente precisa estudar, a gente precisa delimitar o uso, não é isso? Isso. E tem outra coisa no mundo também da empresa, do trabalho, que é Fórum Econômico Mundial, já para 2024, não, 25, isso. Em 2024 e para 2025, ele fala em alfabetização tecnológica. Como é, Jadiel, que a empresa pode ajudar colaboradores que não são nativos digitais, e eu quero que tu explique aí o que é o nativo digital, a alcançar também essa competência e gerar a inclusão, a aproximação? Madelon, a gente tem um gargalo gigantesco aí. Por quê? É uma coisa que sempre que eu tenho a oportunidade de debater, especificamente sobre esse tema, eu sempre puxo essa temática, porque é o seguinte, eu sou da geração, minha geração para trás é da geração da educação digital. Nós tínhamos curso de informática. Onde é que estão os cursos de informática hoje? Gente, e eu que fiz curso de datilografia? Eu fiz também. Apaga. Eu fiz também. Não, fique tranquila que eu também fiz. Eu tenho meu diploma de datilografia com muita honra e utilizo as técnicas. Uso muito. Mas assim, era uma geração que
Nós aprendíamos a usar as ferramentas, nós tínhamos cursos de uso de ferramentas. Eu sou da geração do Windows, Word, Excel. Eu sou mais antigo um pouquinho, WordStar, 4 Pro. Já tem o DOS, o Windows 3.1. Mas assim, nós aprendíamos a usar tecnologia com alguém nos orientando. Existia educação digital. Aí veio a internet, veio essa nova geração, que é a geração do imediatismo. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ela. E sumiram os cursos de informática, não tem mais. Como nós aprendemos hoje a usar tecnologia? Mexendo sozinho, perguntando a alguém. Ou perguntando a alguém, ou pesquisando no YouTube, que ele vai nos mostrar, como a gente já falou há pouco, o que é bom e o que é ruim. Eu não sei o meu limite. Então nós não temos mais educação digital, que é uma coisa que a gente precisa trazer de volta. Educação digital. Ensinar as pessoas, tanto nativos ou não nativos. Porque na educação digital nós estamos na mesma linha, na mesma timeline. E aí a gente pode dizer que na educação corporativa isso cabe muito. Não tem mais. Então as pessoas usam a tecnologia dentro do ambiente de trabalho da mesma forma que usa fora do ambiente de trabalho. Porque não existe essa delimitação, não existe essa separação do que eu posso e o que eu não posso. Como eu usar, por exemplo, os equipamentos da empresa para benefício próprio, para produzir algo para mim. Pois é, como compartilhar isso? Eu posso fazer, eu posso compartilhar? Eu tenho umas perguntas, isso é perigoso, muito, né? Muito. O ambiente corporativo, a informação que é tratada ali dentro, ela tem que ter um nível de sigilo e tem que ser compartilhado com os colaboradores. Então a gente precisa trazer, tanto no ambiente corporativo, quanto no ambiente familiar, quanto na sociedade, trazer de volta a educação digital. Um ponto bem crítico aí, inteligência artificial. A inteligência artificial, para quem não tem o conhecimento dela, de como utilizar e pegar os benefícios dela, isso vai ser um caos gigantesco. Gente, eu quero falar aqui da autoridade de Jadiel Mestre no conhecimento, no trato desse conhecimento, porque Jadiel Mestre é TI, né? É um estudioso, porque aí você pode fazer uma graduação e dali você ir para outras, né, ondas. E Jadiel Mestre é perito digital. Então, eu tenho o privilégio realmente de sentar e tomar um café quase toda semana, bater um papo com o Jadiel. E assim, tem coisas que quando o Jadiel traz, eu realmente fico preocupada. E estando na empresa, eu vejo agora, nessa sua última fala, a importância de se estabelecer na cultura da empresa espaços para discussão, espaço para educar, para informar, para conscientizar. Isso. Porque nós temos quase dois extremos. Mas agora eu já desenhei 3 lugares. Tem uma Madelon que não quer parar no tempo e quer buscar essa alfabetização digital. Tem muita coisa que eu não sei, mas eu não tenho nenhum pudor, nenhuma vergonha em perguntar. Eu não sei quase nada, Madelon, nesse mundo digital. Imagina. Porque assim, é um mundo, entre aspas, novo, mas a mudança dele é muito rápida. É aquela história, enquanto eu tinha informação, para eu buscar informação, eu tinha que estar com um livro para ler esse livro e buscar informação em alguma outra fonte. A quantidade de informações que é produzida a cada segundo é absurda. A gente não consegue mais consumir informação. Nós estamos formando a geração Google, que não consegue mais armazenar nada aqui dentro. Tudo no mundo, a gente está deixando de informação armazenada no celular. Não vou guardar aqui, por quê? Porque na hora que eu quiser eu tenho o Google. Isso é muito perigoso. E há uma recomendação muito especial sobre a questão do funcionamento, né, do cérebro, da memória, que você escreva. As culturas orientais, eles recomendam a escrita pela ativação de várias partes do cérebro. É um músculo, né? Precisa ser exercitado. E ali, quando você está digitando, você usa 20%. Então, tua memória, ela não é acessa o suficiente para guardar. Muito o imediatismo, né? E essa coisa meio que incorporado ao corpo. É isso. Hoje a gente estava comentando uma novidade no Instagram, que é o Agite. Eu digo, gente, seu corpo todo está sendo tomado, porque aí você já olha para baixo, e alguns novos colaboradores, eles chegam na empresa que já tem uma cultura definida, uma regra.
E não é nem porque é uma empresa antiga, séria, pesada, não, gente. É porque algumas atividades laborais você precisa ter cuidado, zelo, nível de concentração. Eu estava lendo uma matéria esses dias que diz, Jadiel, que quando você está no Instagram e desvia o olhar, quando você está no carro e desvia o olhar, Isso. 150 metros, você fica cego. Nós comentamos Não isso foi? esses dias. A gente estava junto Isso. conversando sobre isso. Imagina no trabalho, cada clique, cada chamada e você se desconcentrando. Deixa eu trazer um ponto aí do ponto de vista agora da segurança digital com relação ao que você acabou de dizer. Essa desatenção é o que o invasor, o criminoso digital, ele precisa para te fazer vítima. Por quê? Porque quando é que a gente é vítima? Quando a gente tem a desatenção. Quando nós temos várias coisas para enxergar e tentar fazer ao mesmo tempo. Quando nós estamos imersos no imediatismo e vem um link para você clicar, vem uma mensagem que ela tira a tua concentração para um benefício, para um ganho, e ali onde você abre as portas para o invasor, principalmente dentro da empresa. Eu estava comentando hoje com os meninos lá no escritório, quando eu cheguei hoje no escritório, que eu abri o meu e-mail, aí tinha um e-mail que eu tinha recebido uma nota fiscal eletrônica. Aí quando eu olhei essa nota fiscal eletrônica, aí eu vi lá em cima um endereço de e-mail. Opa, é um domínio, ou seja, @umaempresa.com.br. Eu digo, opa, isso deve ser verdade. Aí eu fui e olhei o link da nota fiscal. Eu digo, opa, peraí. Aí fui consultar o domínio, fui consultar o e-mail, o CNPJ da empresa que tem enviado o e-mail para mim. Fui consultar o CNPJ vinculado à nota fiscal. Pasmem, o CNPJ era de um candidato a vereador, que eu não sei de onde era porque a empresa já estava baixada. Aí como eu tenho um laboratório para teste, eu cliquei no link. Não cliquem no link, pelo amor de Deus. Eu cliquei no link e fui fazer uma análise do arquivo. Era simplesmente um malware. Se eu executasse aquele arquivo dentro do meu computador, ele ia criptografar, ou seja, ele ia bloquear, sequestrar os meus dados. Empresário, imagine isso dentro da tua empresa. O teu colaborador, sem o conhecimento da educação digital, do que ele pode e o que ele não pode, e ele clica num e-mail desse achando que é algo legal, que é algo que... Imagine, ele está esperando um e-mail e casa a história com o e-mail que ele estava esperando e ele clica no link e vem um malware e sequestra os dados da tua empresa. E se esse colaborador estiver ali no meio do e-mail e do Instagram... E do WhatsApp. E do WhatsApp, aí é que ele vai estar distraído. Exatamente. Não é? Porque são muitas informações para você filtrar, você está ali querendo dar a resposta imediata, é como você diz, você perde o momento. Como é que eu posso potencializar o uso desses recursos sem me perder ou sem que a empresa, né, se perca nas consequências de usos indevidos? Quais seriam dicas, Jadiel, né, para quem está ouvindo a gente? Isso, ótimo. Aqui. Primeiro ponto, a empresa ela tem que ter política de privacidade e segurança digital definida. Ela tem que definir suas regras do digital. O que pode, o que não pode, como o colaborador pode usar o seu aparelho pessoal dentro do ambiente empresarial, qual o momento que ele pode, se não pode, aonde ele vai ficar guardado. Combina, conversa, cria a regra do uso do digital dentro da empresa. Agora, não deixa essa regra em letra morta, num documento. O documento, ele precisa, porque ele legaliza. Isso, primeiro ponto. Você vai ter que... Isso é documento, isso é documentado. Inclusive, aí eu vou trazer um alerta aqui que a nossa região ainda não enxergou. Gente, anota as dicas dele, por favor. Nós já temos em vigor e já começou a autuar empresas a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Aonde ela... Qual é a base da Lei Geral de Proteção de Dados? É proteger os nossos dados para que eles não vazem. E uma das obrigações legais da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, é política de privacidade, política de segurança, treinamento contínuo. Você tem que dar o treinamento. Você tem que comprovar que deu o treinamento que capacitou tua equipe. Por quê? Porque se houver um vazamento e você não provar que tua equipe sabia o que podia e o que não podia fazer, e ali não foi uma falha deliberada do colaborador, mas foi um invasor, você vai eliminar aí possivelmente uma sanção administrativa ou até penal. Uma responsabilização, do colaborador. Então,
criou as regras, documentou, deu ciência a todo mundo que vai participar, o que ele pode e o que ele não pode, criou as regras, deixa em um local visível, reforça sempre e treinamento constante, contínuo. E eu quero dizer que a gente está trazendo esse tema tão bacana, porque hoje na empresa você olha para um lado, tem tecnologia, financeiro está ali conversando com o banco, qualquer que seja o porte da empresa. Aí tu olha para o outro lado, tá o comercial cheio de plataformas, de sites, né? Você olha olha para o marketing, você está lá no Instagram, no WhatsApp. Então é um mundo onde a gente precisa realmente começar a olhar, não só com a mensagem, mas também com o comportamento dentro dele. Jadiel, antes da próxima pergunta, eu quero mandar um abraço aqui para quem está nos ouvindo pela Rádio Estação 88.9. Gente, eu estou muito feliz toda terça-feira tá vindo para cá. Eu vinha contando a Jadiel que estava ficando muito à vontade e que já estava ficando mais tranquila. Sinto frio na barriga. Tem que sentir porque tá viva, né? E é responsabilidade. Sim. Mas assim, muito alegre, muito feliz por isso. E eu quero mandar um abraço especial aqui, ó, para Nielma Florencio, Cleidiana Barbosa, Cláudia Silva, Renata Alves, Moisés Pires, Pedro Carvalho e Bárbara Félix. E todo mundo que está com a gente até agora, nos ouvindo. E para ficar assim bem profissional, né? Quem está no Instagram, manda o aviãozinho e recomenda a gente, porque eu acho que essas conversas do Pode Ser Feliz, eles têm também aquela ideia, ó, se você faz tudo certo, você evita problemas, uma vida mais segura, né? Uma vida... Esses dias alguém olhou para mim e disse, mas você é muito da regra, né? Eu digo, mas olha... Se eu sei que não é para atravessar no sinal vermelho, por que eu vou correr esse risco? Isso. Minha inteligência não permite isso, né? Quais as estratégias para utilizar a tecnologia e tudo que ela traz de bom para a gente de uma forma consciente dentro da empresa? Aquela coisa assim, na entrevista de trabalho. Você é tranquilo com o uso do celular? Sou. Ele pode ficar guardado? Sou. O celular, na verdade, ele é integrado à mão do sujeito. Daqui a pouco, peça da roupa. Ele está fazendo todo tipo de malabarismo para usar o celular na hora que ele não pode usar. A gente sai de casa sem o celular e diz assim, para sair nu. Né? Como é que a gente pode... dá para usar, mas como é que a gente usa? Quais seriam as orientações, dicas que você daria, né, às pessoas? É aquela história, acabamos de falar que é quase impossível estar longe dele. É tanto que a gente tem um relógio no braço, que a gente está longe do celular, mas o relógio está notificando que o celular está recebendo. Esses dias, Nielma, o seu celular é assim, o seu relógio é assim. E eu fiquei nervosa de ver tanto uso. Eu digo, eu não quero isso não. Eu não quero isso não. Faz parte do corpo da gente. E assim, a notificação, quando a gente recebe, ela atrapalha bastante. Por quê? Porque o celular está guardado aqui, está de lado. Chegou a notificação, o cérebro diz assim, é algo importante, vai lá buscar, vai ver o que é. E você fica com aquela agonia, aquela ânsia de ver o que é. E dizer assim, eu consigo dosar, eu consigo dominar. Não, é muito complicado. Por quê? Porque a gente passa muito tempo imerso nisso aqui. Então, o que é que a gente precisa se antenar? Desativa o máximo que for possível as notificações. Cria um horário específico para você ir lá e olhar as notificações. Sim. É interessante até os gestores, os administradores, o corpo administrativo da empresa pensar em um momento... Como tem o período de lanche, tem um período ali para o colaborador acalmar a ânsia dele, a agonia de pegar o celular e ver se tem algo importante ali, qual o tipo de mensagem... Tira um tempinho ali, 10 minutinhos, 15 minutinhos, para ele olhar ali o que tem, se tem algo 5 minutinhos. Importante. A regra quem define é a empresa. A regra aí, na hora do café. Isso, ali, exatamente. Né? Ela vai definir ali sua regra e vai dar um conforto também ao colaborador dele dizer assim, daqui a pouco eu sei que tem um tempinho lá para eu ver o que é que está acontecendo. Para ele não precisar dizer, eu vou em tal lugar, eu vou fazer alguma coisa para estar com o celular ali olhando. Eu acho que tem que ter uma conversa aí de um acordo. E também uma conscientização. E você que é colaborador, eu digo isso porque a gente está ali muito nos dois polos, né? A gente precisa entender que na vida
a gente não vai poder fazer tudo o que a gente quer na hora que a gente quer. O nome disso é vida adulta, é maturidade, né? É construído lá na infância, quando alguém diz a gente não dá para ser sem regra. E a gente precisa também conversar com o nosso seio familiar, que aquele momento não é o momento que eu vou poder estar respondendo a ele. Essa questão também, porque muitas vezes quem está fora do ambiente de trabalho está mandando uma mensagem, alguém está num ambiente de trabalho, mas não pode responder. Então os combinados são para dentro da empresa e fora da empresa. Tem que ter esse acordo. Eu hoje já tenho minhas regras, porque eu sou prestadora de serviços. Eu estou numa empresa e eu vendo tempo e conhecimento, né? Como é que eu vou estar na tua empresa tratando de outra? Então, quando acontece algo muito sério, eu tenho acesso direto a quem me contrata, eu vou lá e faço os combinados, né? Eu queria perguntar a você, Jadiel, o papel da tecnologia no suporte à organização. E você falou meio aqui já sobre isso, tempo. Por quê? Diante de tantos acessos, a gente escuta muito comum. Eu não tenho tempo, né? Ninguém tem mais tempo. Eu digo que o tempo não está relacionado só a uma agenda, só a uma ferramenta, a um aplicativo. Tempo tem uma relação muito grande com o emocional, com o que é mais importante, o que não é, com o que eu quero fazer agora, o que eu declaro, o que eu não declaro. Procrastinação. Mas como é que a gente poderia... Existe aí ferramentas importantes? Como é que a gente, no papo ontem... Você sabe, Madelon, pode ter uma área livre, uma área de internet. Coloca isso, porque eu acredito que hoje, né, o Pode Ser Feliz vai ficar gravado, vai estar lá no YouTube. A nossa live também fica gravada. Isso pode ser uma dica para alguma empresa, inclusive da cidade, adotar. É até interessante esse ponto. Quando nós estávamos debatendo sobre esse mundo novo, a Madelon começou a trazer as curiosidades dela com relação a essa visão dentro da empresa. E o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Então, aquela história, a tecnologia ela pode me ajudar em que sentido? Organização na agenda, vários aplicativos que nós temos para organizar tempo, para lembrar de agendamento. Lembrar de tomar... Cara, eu tenho um problema gigantesco com água. Eu não bebo água. Eu bebo café, muito. Mas água é complicado. O celular, muitas vezes, ele tá me ajudando a beber água, porque ele manda mensagem dizendo assim, tá na hora de levantar. Digo, opa, se tá na hora de levantar, eu vou aproveitar e vou beber água. E para que isso dentro da empresa seja algo mais organizado e a gente não tenha na nossa mão a nossa agenda do ambiente fora da empresa e dentro da empresa, o que é que a gente pode fazer? Cria um ambiente dentro da empresa onde ali vai estar disponibilizado a internet para que os colaboradores possam se utilizar daquela internet para organizar seu tempo, organizar sua agenda, tirar um pouquinho do estresse mental. Às vezes a gente está concentrado demais numa atividade e o cérebro começa a desfocar. Cria um refúgio. A gente estava até comentando, né, Madelon, que as grandes empresas elas têm aquele ambiente onde o colaborador ele sai um pouco... as áreas de convivência. Ele sai um pouco daquele foco para que ele possa voltar ao estágio mais tranquilo, mais calmo, para que ele consiga focar no problema com outra visão, que ele possa também ter a oportunidade de ir lá naquele espaço, conversar com outras pessoas sobre o problema. Quantas vezes nós não nos deparamos com o problema e conversando com outras pessoas veio a solução daquele mesmo problema? Então, no ambiente de trabalho é possível ter um espaço como esse. Não liberar, nesse caso, a internet em todo o ambiente de trabalho, para que todo mundo tenha internet. Além de ter o problema da perda, entre aspas, do tempo, vai ter ali o problema da segurança, vai ter o problema do risco de estar compartilhando o que não deve. Essa área vai ficar mais fácil do gestor monitorar, não o que é que as pessoas estão compartilhando, mas o tempo que está se passando ali, quais as pessoas que estiveram naquele ambiente. Então tem toda uma tratativa aí que precisa ser debatido.
É regra? Não, cada empresa Vai pode encontrar criar seu- o seu espaço, o seu tempo, a forma, o que pode ser compartilhado ali ou não. Cada empresa vai ter o número de funcionários, vai ter o nível de maturidade desse time, mas que é preciso olhar isso mais profundamente, né? Sem pensar só, não, é prático, todo mundo tem internet. Não, a gente vai sempre falar com o WhatsApp. É preciso olhar para isso com muito, muito cuidado. Você falou aí um pouco também sobre o uso no foco do bem-estar. Essa coisa do lugar, da parada para o café, de lembrar da água. Mas eu queria muito que a gente te ouvir, e aí você como perito, você aí muito próximo das questões, né, de consequências. Veja, eu estou aqui com meu celular e Lucas está ali do lado. Aí Lucas tira uma foto minha sem que eu veja, faz lá uma brincadeirinha ou tira uma onda e joga isso na rede. Amiguinho, isso é perigoso porque eu tenho minha imagem, eu tenho meu nome e eu não te dei autorização para você brincar com minha imagem. Lei Geral da Proteção de Dados. Não é? E quando isso acontece entre colaboradores, Jadiel, como é que a gente faz para as pessoas entenderem que há uma responsabilização, né, com esse tipo de... Além do mal-estar que você pode causar a alguém sobre uma brincadeira, espalhar alguma coisa, também a conta chega, não chega? Chega. Aí são vários pontos. Aí a gente começa... nós vamos nos reportar um pouquinho lá ao começo da nossa fala, quando nós estávamos tratando sobre educação digital. Isso é educação digital. É eu trazer para o indivíduo o que ele pode e o que ele não pode fazer com isso aqui, com essa ferramenta. Eu não posso tirar foto de pessoas sem autorização e compartilhar. Eu compartilhei. Houve uma consequência, ou seja... aquele bonequinho, né, que faz... Caramba, tem a turma de fazer as figurinhas. As figurinhas. A turma diminuiu bastante, mas houve um período aí que estava chato essa questão de figurinhas e estava trazendo muito transtorno para ambiente familiar, ambiente de trabalho. Por quê? Porque as figurinhas não eram figurinhas intuitivas. Era geralmente o que a gente chama de meme. Era aquela figurinha que levava a vítima ao ridículo. Isso é questão ética, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Alguém, olha o que eu estou colocando. Alguém dentro da empresa ou alguém criou uma figurinha com um colaborador, com um colega, ou alguém tirou foto de algum colega e compartilhou na rede social. Gente, na internet não existe alguém. Vou fazer um perfil falso, vou cometer um crime contra o colega, vou usar de forma indevida a imagem da empresa, excluo e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Essa coisa do perfil falso, eu quero guardar isso pra gente te fazer uma pergunta, não me deixe esquecer. Queria inclusive dizer a quem está nos ouvindo aqui na Rádio Estação 88.9, no Pode Ser Feliz no Ambiente de Trabalho com Madelon Leite, e hoje com Jadiel Mestre. Envia perguntas, gente, que a gente está aqui também para ser uma conversa ainda mais aberta. E a gente tem uma pergunta, assim, de Moisés Pires. Quero mandar um abraço para Moisés Pires, direto de Macaé. Eita, coisa boa. Né? Tá vendo que a gente não tá mais só nas ondas do rádio? A gente tá no mundo inteiro. E eu fico muito feliz de ter isso é muito legal. De Moisés tá sempre aqui com a gente, fazendo perguntas, e perguntas muito inteligentes. Essa é para alguém realmente nível Jadiel Mestre. Olha isso. Qual a confiabilidade e as obrigações legais de uso de um serviço de armazenamento de dados de forma digital, como uso de nuvem? Massa, perfeita colocação. Se é uma empresa séria, você tem um contrato com essa empresa, é pago, ela tem todas as regras e toda a obrigação legal de prover segurança, tanto na conexão quanto no armazenamento desses dados que vão estar lá de posse dele. Só que aquela história, gato escaldado tem medo de água fria. Não existe nada 100% seguro. E com relação à segurança, principalmente digital, eu sou noiado. Eu não tenho medo nenhum de dizer que eu tenho muito cuidado com relação a isso.
São dados normais, são dados que não tem risco, que não tem perigo, como, por exemplo, eu não estou colocando lá a fórmula da Coca-Cola. Eu não estou colocando lá arquivos que vão comprometer a minha empresa se eles vazarem. Não estou dizendo que você não deve colocar. Coloque, mas antes, criptografe. Criar cultura de criptografia dentro do teu ambiente de trabalho. De quê? De você proteger toda a tua informação, que ela é extremamente sigilosa, extremamente importante, antes de você compartilhar em qualquer outro local. Criptografia, para quem não sabe o que é o que as jovens faziam, é o que as jovens faziam antes da tecnologia, antes dos computadores. Madelon já deve ter tido ali uma agenda que ela escrevia com uma linguagem que só ela conhecia e só ela sabia a chave. Se alguém pegasse aquela agenda, não ia entender nada do que ela escreveu. Eu ainda hoje tenho a minha agenda assim, Jadiel. Isso é criptografia. Escrita, ninguém sabe, pois cheia de códigos. A minha também é criptografia, porque a minha letra é horrível. Às vezes nem eu consigo entender o que eu estou escrevendo. Mas assim, é informação crucial. É informação que você precisa de um alto nível de segurança, que ela não pode vazar. Criptografia. Coloca na nuvem, não tem problema nenhum. Eles vão fazer backup, eles vão disponibilizar acesso de qualquer lugar. Se possível, verifica se a conexão com essa nuvem, ela tem conexão via VPN, que é um canal seguro, que ela evita invasão. Mas é seguro, extremamente, totalmente recomendável, e a gente não vive mais sem ela. E eu gosto que Jadiel faz assim, gente. Ele dá o medo, ele provoca a dor ali, o medo, e depois ele vai e diz, não, é seguro, agora se proteja ainda mais, né? Porque é um perito, é alguém que vive estudando e cuidando justamente dessa proteção. Eu tenho mais perguntas, porque fiquei aqui pirada, e agora aconteceu uma com tic-tac aqui, que ó... o legal é que a gente vai conversando e vai chegando nos insights, abalar, né? Mas... Antes disso, quero mandar um abraço para Tassiana Nunes, que esteve aqui conosco. Tassiana teve uma contribuição tremenda. Muitas pessoas conversaram comigo sobre a questão da organização. Jéssica Holanda, que foi nossa aluna, então um abraço para Jéssica. Já está aqui abraço. Com o Lucas, que também foi. Nielma nossa também aluna. foi nossa aluna. Nielma, nossa aluna. Juliana Bezerra. Hugo Leite, aí tem meu coração todinho, igual a Moisés. E Angélica Leite, gente, o sobrenome já, né, entrega aí. Então, muito bom tê-los aqui. Jadiel, eu trabalho e eu tenho meus momentos livres dentro da empresa. Mas eu uso a internet da empresa para caluniar ou difamar, ou para acessar dados de... A gente tem que botar aquelas palavrinhas que não pode dizer. Eu posso dizer pornografia? Pode. Pode, né? Pode. Para acessar, falar mal de alguém, conteúdos impróprios dentro da empresa e que envolve outros no meu horário de trabalho. Gente, isso pode dar uma dor de cabeça grande, não pode, Jadiel? Não só pode, como vai. Perfeita a pergunta, perfeita a colocação. Veio assim. E assim, Madelon, isso ocorre demais, muito. E mesmo que não seja o teu colaborador, mas seja o teu cliente, você vai ser responsabilizado por aquele ato, porque você está compartilhando a internet. Tu quer dizer que é isso que, se a pessoa estiver usando a internet do ambiente e estiver fazendo coisas impróprias. Deixa eu trazer o alerta. Eu vou fazer uma contextualização aqui rápida. Gente, que programa é esse? Do problema que você acaba de levantar para as empresas. Tanto no ambiente interno, quanto no ambiente externo. Ambiente interno, empresa colaboradores. Ambiente externo, empresa clientes, visitantes, num contexto geral. Marco Civil da Internet, ele diz que não é o caso da empresa. Todo provedor de conexão, ele tem a obrigação de guardar por no mínimo um ano, os registros de conexão. O que é isso? Estou navegando na internet. Então o provedor diz assim, tal dia, tal hora, esse IP estava com Jadiel. Então tudo que for feito nesse intervalo de tempo que esse IP, que é o endereço de internet único, estava com Jadiel, tudo que for feito usando esse IP, ele é responsável. Certo? A empresa, ela recebe do provedor de internet um único IP. Quem é o responsável por esse IP que está dentro da internet, dentro da empresa? A empresa.
Aí a empresa diz assim, eu agora vou criar aqui dentro, mesmo que ela não saiba e mesmo que não tenha essa denominação, um mini provedor. Por quê? Porque eu vou distribuir a minha internet para várias pessoas fazerem uso dela. Aí eu distribuo com meus colaboradores, meus clientes, fornecedores, quem está no meu ambiente, eu estou distribuindo a internet. Só que eu não sei quem está usando ali. Eu não tenho esse controle. Eu não sei qual é o IP de Madelon, qual o IP de Lucas, qual o IP de João. Se eu não sei o IP dessas pessoas, ou não sei se eles estão conectados, se Madelon cometeu um crime aqui dentro, como é que eu provo que foi Madelon? Porque assim, dá para provar quem foi? Dá para trazer a autoria? Dá. A autoria dentro da empresa vai chegar no IP da empresa. A empresa vai ser responsabilizada até que ela mostre quem estava conectado naquele intervalo de tempo. Ou seja, então, a empresa vai ter uma demanda de dor de cabeça, gigantesca, de aborrecimento, de emprego de mão de obra especializada. Então vai precisar da perícia para provar, né, que não foi ela que cometeu. É aquela história, Madelon. Não estou dizendo que a empresa não pode fazer isso, fazer esse compartilhamento. Pode e deve. Porém, ela tem que tomar algumas medidas de segurança para que ela guarde informações de quem ela está entregando aquela internet, aquela conexão naquele momento, para caso aquele indivíduo cometa um crime, a empresa possa mostrar à autoridade competente, judiciária, que foi aquele colaborador, aquele indivíduo que naquele momento estava se fazendo uso da internet da empresa e cometeu aquele crime. Ou seja, nessa conversa que o objetivo é ser feliz, porque eu penso sempre o seguinte, quando eu estudei direito, eu pensava assim, é tão bom quando a gente anda pelo caminho bom, quando a gente se previne, né? Por que eu vou procurar algo que eu tenho que remendar depois? Por que é tão difícil entender a cultura da prevenção? Prevenir, né? Todo tipo de prevenção me deixa mais tranquila, mais confortável. Sabe uma coisa que eu gosto de prevenir? Que eu acho que a gente pode até falar também aqui? Ruídos. Olha, sinceramente, a fofoca, ela existe em todos os lugares. Digital também. A comunicação, ela é um poder, né? Tanto dizem que ela é realmente tratada como um poder, e é um poder. É um poder. As pessoas constroem o mundo e destroem o mundo pela comunicação. A gente tem prova disso, né? Aí, um mundo cheio de fake news. Que a gente acha que fake news é um tema novo, né? Algo novo que veio por conta da internet, né? Fake news existe desde que o mundo é mundo. É você olhar para alguém... Eva foi vítima de uma fake news. E você levantar ali, né? A calúnia, a mentira. Você atribuir a alguém uma coisa que ela nunca fez. Você levantar uma suspeita. Você falar de alguém, de uma coisa que você não pode provar, que aquilo não é verdade, né? A pergunta é bom? Você pode dizer à luz do dia? Então, o nome é novo, mas a intenção e a conduta e o comportamento é antiga. Desde que o mundo é mundo. Então, a minha pergunta é justamente essa. A comunicação é um dos geradores de relacionamentos, mas também de conflitos. O que é que você pode dizer a gente, Jadiel, e a quem está nos ouvindo, para que essa pessoa não tenha problemas de comunicação no uso das tecnologias? Olha, grupo de celular da empresa. Uau, gente, eu já vi umas coisas tão perigosas ali, né? De pessoas comentando, falando. Tem regras, né, no grupo? Pois foi criado regras no grupo da empresa. Nos grupos, eu participo de vários grupos. É incontável a quantidade de grupos que eu participo. Muito grupo técnico. Eu tenho um grupo, que é o da APECOF, eu sou membro da APECOF, Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense, e nós temos um grupo que, antes de nós entrarmos no grupo, nós assinamos um termo, onde esse termo diz que eu não posso compartilhar nada que está sendo tratado nesse grupo, nem compartilhado nele. Por quê? Porque são informações sigilosas. Se eu compartilhar, eu vou sofrer sanção. Aí você diz assim, mas como é que você vai saber, como é que alguém vai saber que eu compartilhei algo que estava dentro do grupo? A perícia diz. A perícia consegue comprovar qual foi o indivíduo,
Qual foi o contato dentro daquele grupo que compartilhou uma mensagem? Então, fiquem atentos a isso. Pois é, grupo da empresa, grupo do negócio da empresa, né? Grupo de clientes. Grupo de clientes da empresa, de vendas da empresa, pertence à empresa. É patrimônio da empresa. Eu acho que eu posso dizer Sim, isso. Pertence. né? É um bem da empresa. Pertence ali à empresa. Sim. Então, você precisa ter muito cuidado com isso. Não se apropriar e nem passar conteúdos e informações que pertencem àquele grupo. Olha que ponto interessante. A partir do momento que no grupo nós, tanto da empresa interna quanto com clientes, a partir do momento que nós temos regras, que os nossos clientes e os nossos colaboradores sabem as regras e como funciona o grupo, e que de preferência essa regra não esteja não necessariamente exposta dentro do grupo, mas ela seja fora. Olha o que essa dica vai salvar de muitas pessoas serem vítimas de um golpe. Um golpe e de ter dor de cabeça, Sim, né? Porque imagina, como é que o golpista está fazendo hoje? Ele está invadindo o WhatsApp e está se passando como titular da empresa, pegando as informações que estão compartilhadas no status do grupo do WhatsApp, que é a única coisa que ele tem acesso, e vendendo para os clientes da empresa com valor mais baixo o mesmo produto da empresa, com o contato da empresa. A partir do momento que você tem regras, que você tem uma linha definida de comunicação, o invasor não vai saber qual é. Então ele não vai usar a mesma linguagem. Aí o teu cliente vai dizer, opa, isso não é a linguagem, isso não é a regra que a empresa trata. Tem coisa estranha aí, calma. Deixa eu ver com a empresa, por outro canal, se teve algum problema. Porque quando a gente perde o WhatsApp, a gente não consegue informar através do WhatsApp outras pessoas. E muitas pessoas estão sendo vítimas. E essa regra, essa comunicação de forma assertiva, ela vai minimizar impactos com vítimas e dor de cabeça. E aí serve também para quem está ali na empresa ter cuidado de não estar falando do colega, de não estar trazendo vida particular. Proporção de um vazamento de informação dessa dentro de um grupo, ela é gigantesca, porque a gente perde a noção. A gente perde o sentido de para quantas pessoas visualizaram aquilo. O uso de imagem. Uma coisa é eu falar com alguém de forma verbal dentro do ambiente da empresa, não vai sair dali. O impacto ali é menor. Quando eu faço numa rede digital, para aquilo se espalhar e perder o controle é muito fácil. E as consequências de uma coisa dessa na vida de alguém, né? Uma coisa que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, e aí é um recado importante para quem é líder, né? A percepção de você entender o que trata naquele grupo da empresa. Assunto de família, assunto particular, né? Cuidado com os horários que está sendo compartilhado, informações dentro do grupo, da empresa. Está tendo muito problema, muita ação trabalhista do colaborador dizendo que está trabalhando fora do horário de expediente. Ele está provando através das conversas do grupo do WhatsApp. Então tem que ter muito cuidado com isso. Jadiel, chegou mais uma pergunta. Nesse caso é sobre a nuvem, tá? Continuando aqui com Moisés Pires, um grande abraço para ele. Nesse caso, seria ideal ter uma mini... Foi Moisés que fez a pergunta? Ai, foi você. Eu me confundi, eu adoro isso ao vivo, gente. Eu me sinto tão assim, verdadeira. Mas vai um beijo para você também, viu, Lucas? Ele quer saber aqui, nesse caso, seria ideal ter um mini provedor só para clientes externos. Ele fala com relação a Wi-Fi. Ele fala com relação à distribuição da conexão de internet. Vê só. Qual a minha recomendação? Equipamentos da empresa, uma rede totalmente separada, à parte, blindada, com todas as regras, firewall, antivírus, bloqueio de acesso, senha segura, cada colaborador com sua senha. Por quê? Porque eu consigo responsabilizá-lo se alguém cometer um crime. Compartilhei minha senha com fulano. Mas foi fulano que cometeu o crime, mas a senha é de quem? A sua senha. Isso, é sua senha, então você é responsável. Então, assim, eu tenho acesso, ele tem outro. Isso. Bem... E isso é muito crítico. A gente às vezes diz assim, eu criei a regra, criei as senhas, mas fulano compartilhou a senha com outra pessoa. Mas essa outra pessoa não era para ter acesso a esse nível de informação. Mas como ele teve com a senha da outra pessoa? A outra pessoa é responsável. Como é que a gente prova isso?
na perícia. Separar as redes, deixa uma rede para a empresa mais blindada, mais protegida, para que a outra rede não tenha acesso aos computadores da empresa. Por isso que hoje a gente vê muito assim, né? Clientes. Isso. A gente vê muito clientes, a gente vê mas muito ainda é falho, mas liberado. ainda é falho. Mas ainda é falho. Por quê? Porque eu chego na empresa, tem um QR Codezinho lá, tá a senha lá, eu faço a leitura do QR Code, tô dentro da rede. Não vai proteger a empresa. Shopping center, por exemplo, quando a gente chega no shopping, tá a rede aberta. Mas para eu me conectar àquela rede, o que é que eu faço? Eu preciso fazer um cadastro. Eu preciso entregar naquela rede algo meu, para que ele possa saber que fui eu. Um CPF, uma rede social. Vinculei minha rede social, dei à empresa o dado da minha rede social, em contrapartida ele me deu acesso à internet. Isso é loucura, isso é ela que quer coletar meus dados. Em tese, não. Ela está se respaldando de algo que você pode cometer usando a internet dela. Então, você vai criar a rede à parte separada. Cliente, rede interna para colaborador, regra. Colaborador, essa rede é interna, colaborador, não compartilha a senha. Tem que estar lá, detalhe, tem que estar lá documentado. Ou no documento à parte ou dentro do regimento. Muito claro isso, desde o uso até compartilhamentos e tudo mais. Mas não deixa de ser um mini provedor, na qual eu vou pegar os dados de quem está navegando ali e guardar. Gente, a gente não vai guardar ali senha de banco que ele acessou. Não, o que é que eu vou registrar? O CPF tal dia, tal hora, estava usando o IP tal, acabou, é só isso. Tá? A gente está aqui já às 19h59, chegando pertinho do final do Pode Ser Feliz, né, do nosso Pode Ser Feliz de hoje. E foi muita coisa. Minha cabeça, ela faz assim, meu cabelo umas 3 horas de... meu cabelo já é arrepiado. Depois de uma conversa dessa, ele faz assim, bom. Mas antes da gente finalizar, vamos lá tentar fazer aqui. Nunca fiz isso aqui, mas vamos tentar fazer um ping-pong, um ensinamentos, né? Primeiro, educação contínua vai ser essencial para as pessoas que estão na empresa, ok? Sempre, principalmente tecnologia. Hoje é, amanhã não é mais. Tudo muda, é muito cíclico e muito rápido. Então, tem que ser contínuo. Uso detalhado em documentos, em legislação, mas também muita conscientização. Conscientização é o foco principal. Não adianta eu ter papel se eu não tiver a conscientização. Eu disse que não existe nada 100% seguro. Existe 99,9%. Sabe onde está esse 0,1%? Falha humana. Essa falha humana, a gente vai ter que conviver com ela, mas nós que somos educadores sabemos que um caminho não é baixar a lei, não é baixar a norma, é trazer isso para a vida, para a consciência. É conscientização, é consciência. Internet, seja de hoje, antes, futuro, muito de ética, de comportamento, de consciência, de cuidado, de zelo. Isso, porque é aquela história que a gente falou lá no começo, o que é pro bem é pro mal. E o caminho que a gente está usando para disseminar o bem e o mal é a internet. Importante também disseminar e fortalecer uma cultura sobre o uso, né? Entendendo que a internet é algo hoje que faz parte. E você saber definir, né? O que é da empresa, qual os dados, qual a informação e qual o momento de utilizar o ambiente da empresa e o ambiente particular. E aí eu chamo muita atenção do colaborador, do profissional. Né? Porque quando a gente fala aqui, eu acho que é importante a gente falar para o head, para a cabeça, para o CEO, para o diretor e para o colaborador. Porque não adianta também você estar ali na frente dos seus colaboradores numa reunião, imerso no teu celular e os outros tendo que te dar atenção. Não, calma, amigo. Exemplo arrasta. Então, hora de usar, bora usar. Hora de não usar, bora não usar. Vai ser difícil, vai. É difícil. Né? A gente vai precisar de muita maturidade, de muita regra, de muitos combinados. Eu gosto muito das palavras combinados. E essa mentalidade de aprender, de se desafiar e de conviver com isso cada vez mais, né? Ontem, quando a gente entra nessa onda do programa, aí você fica buscando informação. E tem muita gente também que acha que informação é conhecimento. Não. Vamos lá. Não, né? não.
Informação todo mundo tem. Existe, para se chegar ao conhecimento, nós temos 3 etapas. Lucas foi meu aluno, sabe bem disso. Nós temos 3 etapas: coleta de dados, geração da informação, que é o tratamento desses dados para gerar informação. O conhecimento ele se dá a partir do momento que eu tomo posse dessa informação. E posso usá-lo, né? Porque eu costumo trazer como exemplo a biblioteca. Está cheio de livros, está cheio de dados. Quais são os livros de informática ou de psicologia ou desse universo? Quais são os livros de marketing, de gestão? São esses aqui. Isso é minha informação. Como eu transformo essa informação em conhecimento? Quando eu vou buscar ali aquele conteúdo e tomo posse dele e faço uso dele. Isso é o conhecimento. Exato. O conhecimento a gente trata, a gente alcança, trata e aplica. Isso. E quando a gente aplica para o bem ou para o mal. E é a etapa mais difícil da gente conseguir absorver o conhecimento. Exato. Aí a gente também entendeu muito sobre ética. Eu achei ótimo, porque a gente traz algo que é da tecnologia, da modernidade, mas a gente ainda traz a essência da condição humana, que é o comportamento, que é o aprendizado e que é a convivência. Vê que interessante esse teu ponto. Foi feita uma pergunta à inteligência artificial, ao ChatGPT, se um dia ele iria se sobrepor ao humano. A própria inteligência artificial, ela já afirma que não tem como, que é impossível, porque ela não tem a condição que nós temos de sermos emocionais. A máquina é racional. E nós somos essencialmente emocionais antes de racionais. Isso. E a tomada de decisão, ela passa pelo campo emocional e racional. Aonde existe um equilíbrio. A máquina não tem esse equilíbrio. Então, ela jamais vai se sobrepor à condição humana. Jadiel Mestre, ouvintes da Rádio Estação 88.9, que conversa boa. Olha, já fica aqui convite para Programa 2, conversa mais, porque eu acredito que quem esteve conosco adorou. E assim, essa provocação do famosinho ChatGPT, a gente já conversou muito, a gente vai... Rapaz, eu apresentei o ChatGPT para Madelon, a mídia não tinha ainda nem divulgado. Eu disse, eu tô odiando isso, eu tô com medo disso, que é isso. Mas a gente volta para conversar sobre isso, que eu acho que as pessoas ficaram com gostinho do quero mais. Eu sei que tem pessoas que virão aqui mais e mais vezes, você vai ser uma delas. Então, meu já muito obrigada. Queria que você se despedisse dos nossos ouvintes, dizendo pra gente aquela frase que a gente está pedindo sempre a quem vem aqui estar conosco, deixar aquela frase sobre felicidade, sobre bem-estar, sobre humanidade. Tua frase. Então, de antemão, antes de agradecer pelo convite, mais uma vez, sempre à disposição. Acho que o papo fluiu bastante, foi muito tranquilo. Deu para tratar vários temas. E isso é muito legal, isso é muito gostoso. A gente poder ter um caminho, um canal para compartilhar conhecimento. E principalmente coisas novas. E tecnologia entra em todos os lugares. Agradeço muito esse espaço da Rádio Estação. Muito, 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 muito. Que bom. E um recado para quem nos ouve, para quem nos acompanha, é uma coisa que me toca muito isso, que nós precisamos entender que nós temos uma condição humana. Quem existe, quem precisa estar conectado 24 horas são as máquinas, são as redes sociais, são os equipamentos. Nós, seres humanos, precisamos entender que as pessoas não estão conectadas 24 horas. Não é porque o meu WhatsApp está conectado 24 horas que eu estou ali 24 horas. A gente precisa saber e ter o discernimento de entender que o humano não deixou de ser humano, que ele tem o tempo dele, que não necessariamente eu preciso estar respondendo a tudo e a todos na hora que aquilo chegou. Eu tenho o meu momento. Grande Jadiel, que provocação para a gente passar aí um tempo pensando. E a gente também deixa o recado da prevenção, né? Sempre, prevenir. Porque depois que você é vítima, os transtornos que você vai sofrer em relação a tudo que está relacionado ao físico e ao digital é gigantesco. Então agora muito obrigada, nosso tchau de verdade. 20 horas e 7 minutos. Tiago, obrigada. Lucas, obrigada. Beijo para todos e que a gente passe essa semana aí agradecendo e ao mesmo tempo também pedindo a Deus pelos irmãos do Rio Grande do Sul,
não é? Por tudo que está acontecendo ali, eu não tenho mais a quem pedir. É pedir a Deus mesmo. Isso. Então, um grande abraço, gente. Grande beijo, luz e paz para todo mundo. Todas as terças, a gente se encontra no Pode